aula do dia 22 de junho de 2020. Atenção para a rotina das aulas dessa semana. Senhores pais, conforme a gente vem fazendo nas últimas semanas, esta é a rotina das aulas para serem dadas em casa. Então, nesta semana, teremos aula a semana toda, de segunda a sexta, e todas as atividades estão organizadas nessa planilha. Peço a gentileza que vocês visualizem a atividade diariamente para seguir aí na casa de vocês com o nosso querido aluno. As nossas atividades selecionadas para o dia de hoje são essas. Teremos a leitura, quero abraço, o que eu faço, lição de português no livro Ler e Escrever, lição de matemática no livro do EMAI e lição de ciências no livro didático de ciências. As crianças também estão acostumadas com o cabeçalho escrito no caderno de classe. Então, orientem as crianças a escrever o nome da escola, EMEFEI, professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, primeiros anos A e B, professoras Raquel e Marina. E a nossa agenda de hoje. Oração, leitura, quero abraço, o que eu faço? Da Giane Willis e Tony Ross. Português, hoje faremos duas atividades, uma da página 105 e outra da página 119. Matemática, faremos a atividade 4.3 da página 25 e livro de ciências na página 34. Vamos começar as explicações das atividades? Primeiro, usaremos a parte do ler e escrever. O ler e escrever é o livro laranja e está junto com a disciplina de matemática, que é a parte do EMAI. Atividade 4, leitura de histórias em quadrinhos, que vocês encontram lá na página 105. Nesta atividade, a professora irá selecionar uma história em quadrinhos para ler com você e vocês acompanham aí de casa. Lembrando que a leitura de histórias em quadrinhos será realizada em outros momentos durante o ano, porque é uma leitura que as crianças apreciam bastante. Então, elas têm um momento rico de aprendizado nesses momentos. Vamos conhecer a leitura? Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a leitura da história em quadrinhos, então? Hoje escolhemos este gibi para ler para vocês, Almanaque da Magali. E vocês conhecem a personagem da Magali? A Magali é a personagem mais gulosa, mais comilona do Maurício de Souza, não é mesmo? Esta semana falaremos bastante de algumas receitas, falaremos de alimentação na parte de ciências. Então, a gente escolheu a Magali para falar um pouquinho da alimentação com vocês. Vamos para a história? Lembrando que esse almanaque a professora vai deixar no grupo com outras histórias em quadrinhos. Assim, se os pais quiserem ler uma outra história aí na casa de vocês, vai ser um momento bem legal, não é mesmo? Vamos conhecer a história de hoje? A Magali diz assim: Oi, turma! O meu almanaque está de dar água na boca. Está recheado das mais gostosas histórias, que vão agradar a todos os paladares. Vamos saboreá-lo? A história de hoje é da Magali em Variando o Ambiente. E olha só que legal, gente!
A história começa com a nossa heroína faminta e sedenta em pleno deserto do Saara. Ela diz assim: água, 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 sorvete, pipoca, água, macarronada, batata frita, hambúrguer, refrigerantes, água. Espera um pouco. Faminta e com sede? Eu? Ah, não. Não mesmo. Esta história eu não faço. A Magali ficou brava. Olha só, ela não quis participar dessa história. Aí, o nosso querido Maurício de Souza, né, criou outra história para ela. Nossa heroína está perdida numa ilha deserta. Só tem um coqueiro como companhia. Coqueiro? Oba! Pelo menos aqui tem alguma emoção. Ela sobe no coqueiro e começa a chacoalhar. Faz chompe, 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 chompe. Mas nem um coco caiu desse coqueiro. E ela diz: acabou a emoção. Ô Maurício, não gostei dessa história também. Esse coqueiro não deu nem pro cheiro. Então ele muda a história novamente. Magali está agora em pleno espaço sideral, numa cápsula espacial. Olha, ela toda vestida de astronauta, né? Será que tem comida na despensa? Ela vai até lá e volta com um frasco de pílulas de alimentos. Porque vocês sabem, lá no espaço, os astronautas, eles não têm como levar muita comida, então eles se alimentam por comprimidos, né? Por pílulas. E ela começa, nham, 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 nada mal. Mas eu não estou satisfeita. Essas pílulas parecem balas. Ok, Magali, vamos lá. Olha o Maurício, que bonzinho, gente. Muda novamente a história da Magali. Magali está no meio da selva e Maurício está escrevendo risque, 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 risque. Espera um pouco, Maurício. Deixa eu dar uma sugestãozinha. Tudo bem, vamos ouvir. E a Magali começa. Conta uma história para o Maurício. E o Maurício diz: está bem, Magali. Vou desenhar o que me pediu. Magali ficou presa dentro de um supermercado, cheio de comida, e não tem mais como sair. Olha a alegria dela. Oba! Viva! Agora sim eu gostei. Viram como a Magali é gulosa? Não falei para vocês? Gostaram, crianças? Eu espero que sim. Nesse almanaque tem outras histórias para vocês se divertirem aí na casa de vocês. Vamos continuar com a aula de hoje? Agora faremos a atividade 5, ingredientes de uma receita de macarrão. A professora vai ditar a lista de ingredientes usados para fazer a receita do macarrão alho e óleo. Vamos primeiro ver o modo de fazer dessa receita e depois a professora conta para vocês todos os ingredientes necessários. As crianças devem escrever nessas linhas da melhor maneira possível. Modo de fazer: cozinhe o macarrão em água fervente com sal, tomando cuidado para que não amoleça demais. Escorra-o bem, depois de lhe ter passado um pouco de água fria. Leve ao fogo uma panela com azeite, o alho e a cebola. Refogue tendo cuidado de não deixar o alho e a cebola escuros. Quando tiverem uma bonita cor amarela, acrescente o macarrão.
O macarrão escorrido, junte sal fino a gosto e depois misture bem o macarrão ao azeite. Junte-lhe a salsa e sirva bem quente, numa travessa. Olha, crianças, então só com a leitura a gente acaba conhecendo mais um gênero textual, que é uma receita. Então, para a gente conseguir compreender esse tipo de texto, a gente precisa entender que tem primeiro a lista dos ingredientes e o modo de fazer a receita, que vem logo abaixo. Vamos prestar atenção, então, para os ingredientes que a professora vai ditar? Então, se eu vou fazer o macarrão, primeiro eu preciso de macarrão. Vamos escrever essa palavra? Macarrão. Precisamos também dos temperos para deixar esse macarrão bem gostoso, não é mesmo? Então, a gente vai precisar de uma pitada de sal, 2 dentes de alho, uma cebola, azeite e um pouquinho de salsa. Olha que legal, quantas coisas, né, para deixar um macarrão delicioso. Espero que vocês tenham conseguido escrever direitinho os ingredientes dessa receita. Lição de matemática do livro Laranja, agora na parte do EMAI. Hoje faremos a atividade 4.3 da página 25. Você já observou que os meses do ano se sucedem em uma ordem? Vamos numerá-los? Então, vocês vão completar essa sequência. Janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2, março é o mês 3 e assim por diante. Ao lado, temos algumas perguntinhas para responderem. Quantos são os meses do ano? Qual é o primeiro mês do ano? E o terceiro? E o quinto? E o sétimo? E o 12º? Depois faremos a lição no livro de ciências, que se chama Aquipalô. Lembra que eu falei que falaremos um pouquinho sobre os alimentos essa semana? Na página 34, começa o capítulo 2, chamado Os Alimentos em Nossa Vida. O gosto de cada um. Desenhe no prato os alimentos que você comeria em uma refeição. Percebam que esse prato está vazio. Mas quem vai desenhar os alimentos preferidos são vocês. Então, cada criança vai usar a criatividade e fazer um prato repleto de alimentos gostosos. E no caderno de classe, responder essas 3 perguntinhas. De quais alimentos você mais gosta? Quais alimentos são mais comuns em sua alimentação? Você já ouviu um ditado que diz: saco vazio não para em pé. O que acha que ele quer dizer? E aí, gostaram das lições de hoje? Eu espero que sim. Façam tudo com atenção e a gente se encontra na próxima. Tchauzinho!